Olá! Bom, agora que nós já vimos as estruturas de dados no Python, vamos falar um pouquinho sobre o controle de fluxo de execução, ou seja, como que a gente vai controlar para que cada linha seja executada na ordem que a gente quer, as coisas se repitam, passe por uma parte ou não passe por outra e assim por diante. Então, no Python existem três estruturas principais que definem essa sequência que vai ser executada. Elas são a sequencial, a seleção e a repetição. A sequencial a gente já viu, né, quando a gente fez um programa, a gente colocou várias linhas para imprimir alguma coisa, declarar uma variável, declarar outra, e assim por diante. Tudo que a gente estava fazendo é sequencial. Então, se a gente não tiver nenhuma das outras estruturas de controle, o programa do Python vai seguir de forma sequencial, ou seja, top to bottom. Ele vai começar na primeira linha, quando terminar de executar a primeira linha, ele vai executar a segunda, a terceira e assim por diante. Então, esse seria o padrão, mas muitas vezes a gente quer que, dada alguma condição que vai poder acontecer, ele faça uma coisa ou outra, né? Então, aí a gente tem a seleção, que na verdade a ideia é o if, else, e isso é bem comum para todas as linguagens, então isso vai ser bem simples aqui de explicar, porque eu também já acredito que a maioria já teve contato com isso em outras linguagens, e as estruturas de repetição, que no Python são duas, o for e o while. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu também fiz um notebook para a gente ir montando enquanto eu vou programando, e aí eu vou disponibilizar também no GitHub do curso. Bom, então a sequencial a gente já tinha visto, né? E a primeira que a gente vai ver então é a seleção. E aí a coisa é bem simples, a gente vai checar uma condição, essa condição ela tem que retornar alguma coisa booleana, verdadeiro ou falso, e se for verdadeiro ela vai para um lado, se for falso ela vai para outro. Então a gente faz isso com o if no Python. Então a estrutura basicamente é essa. A gente vai ter if, uma condição, e aí a gente vai sempre pôr dois pontos, toda vez que a gente tiver algum tipo desse controle, tá? Vou pôr aqui em cima, seja de seleção ou seja de repetição, quando entra em alguma dessas decisões, sempre a gente põe dois pontos no Python. Então, se essa condição for verdadeira, ela vai fazer algo aqui, e aí a gente põe aqui verdadeira. Caso contrário, seja falso. Na verdade, aqui seria isso, né? Então, a sintaxe é essa. Eu vou colocar isso aqui em Markdown para a gente poder visualizar melhor. Acho que é melhor deixar assim mesmo, né? Então, essa condição vai ser uma variável, tudo bem? E aí, se isso aqui avaliar como verdadeiro, a gente pode ter, na verdade, uma série de coisas. Algo e algo, algo ou isso ou aquilo. Mas, no fim das contas, quando for avaliar se é isso e aquilo e outra coisa, e ele fizer o Python executar essa sequência, vai sair algo aqui que tem que ser true ou false. E aí, se for verdadeiro, ele executa aqui, se não, ele vai para baixo. Se a gente não colocar nessa parte de nada aqui, vai ser só o if normal e ele vai seguir a sequência depois. Se a gente colocar um else, caso não seja verdadeiro, ele executa aqui. E a gente tem uma outra condição que a gente pode colocar no meio aqui, que é o else if. Eu posso testar uma segunda condição. Então eu vou vir aqui colocar o if, e aí condição 2, aí eu testo uma outra condição. Então, se essa não for verdadeira, ele pode testar essa outra, e aí executar essa linha caso a condição 2 seja verdadeira. E assim por diante. E a gente pode colocar quantos é o if a gente quiser. Então se isso não for verdadeiro, mas esta for verdadeira, faça isso. E aí eu posso colocar uma segunda, então eu posso ter um else, né, porque o senão é único, só existe um senão aqui, né, que é contrário a essas condições, mas eu posso ter n if aqui, né? Então, teste se a é igual a 1 e faz isso. Se o A não for 1, mas o A for 2, faz alguma coisa, e eu posso ter uma outra coisa checando se o A é 3 e assim por diante. E se nenhuma dessas outras condições for verdadeira, eu executo esse, tá? Então a ideia é como se eu pudesse encavalar várias coisas aqui, né? Então, essencialmente sempre é essa a estrutura de controle. Se for verdadeiro, ele faz uma coisa, que é esse if aqui, né? É o statement 1. Caso contrário, se eu estou colocando um if, é um outro if aqui, né? De certa forma. Não deixa de ser. Então é a mesma coisa. Outra coisa importante ressaltar aqui é que na maioria das linguagens,
como que a gente vai controlar quais linhas vão ser executadas, porque aqui eu não preciso executar uma linha só, né? Eu posso ter N linhas aqui. Eu posso executar uma segunda linha, uma terceira linha, e assim por diante. Eu vou saber se isso está dentro do if pelo fato da indentação. Então, reparem que eu coloquei dois pontos, e tudo isso aqui veio com 4 espaços aqui, ou um tab, né? de separação em relação ao resto do meu código. Isso quer dizer que todas essas coisas aqui estão dentro dessa condição. Então, como eu já tinha falado anteriormente, o Python controla esses fluxos aí, essas estruturas de controle por tab, né? Então, em outras linguagens, você faria assim, né? Colocaria dessa forma. Então, tudo que tivesse dentro disso daqui seria executado, e aí, geralmente você vai ter isso aqui fechando numa outra linha, né? Em algumas linguagens você vai escrever isso assim. Tá? Mas aqui no Python não precisa disso, ele só precisa estar indentado aqui corretamente e aí vai funcionar. Então isso aqui eu sei que é dessa linha, e esse aqui é dessa, e assim por diante. Vamos fazer um exemplo aqui, então. Eu vou colocar uma variável, eu vou criar a minha variável aqui, por exemplo, eu vou chamar ela de teste, e aí esse teste vai ser true. E agora eu vou fazer o seguinte aqui. Se teste, eu quero que... Vamos ver uma coisa. Vou colocar assim primeiro, depois eu vou mostrar que a gente pode tirar isso aqui. Se teste for verdadeiro, eu vou imprimir aqui o resultado do teste é verdadeiro. Else. Vou colocar só sem else primeiro, só para mostrar para vocês. Então, como o teste é verdadeiro, verdadeiro igual a verdadeiro, então ele entra nessa condição. Se a gente executar essa linha, saiu o resultado é verdadeiro. Se eu vier aqui trocar isso aqui para false, repare que não apareceu nenhuma linha porque ele não executou isso. Por que ele não executou? Porque essa condição não foi verdadeira. Outra coisa importante de destacar aqui é que a gente tem dois iguais, né? Então, existem algumas estruturas que a gente precisa aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Dois iguais é um teste de se isso é igual a isso, tá? Então, eu estou testando se o que está do lado de cá é igual aqui. É diferente desse um igual, que é atribuição. Eu tenho também exclamação igual, que é diferente. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, assim, sairia o resultado do teste verdadeiro, apesar dele estar falso, porque aqui é falso, então falso é diferente de verdadeiro? Sim. Então ele vai entrar nesse teste e ele vai imprimir o teste verdadeiro, apesar da forma com que eu estruturei isso aqui esteja meio absurda, porque eu estou dizendo que um teste é verdadeiro que é falso, né? Mas isso é porque ele está testando variável com variável aqui, né? Então, uma outra forma da gente testar isso daqui sem ter que fazer essa comparação, e é uma coisa bem comum eu ver as pessoas colocarem dessa maneira quando não é necessário, por exemplo, se aqui fosse true, que é o que a gente estava fazendo antes, né? Eu não preciso colocar teste é igual a true, porque se ele já é verdadeiro, eu posso simplesmente testar teste aqui, né? Então, assim é o jeito mais elegante da gente fazer a programação no Python. Eu vou falar um pouco mais durante o curso sobre esse estilo de programação, né, que a gente chama de Pythonico, né, tem uma série de guias aí de fazer uma coisa com melhor estética para ajudar a legibilidade e manter o padrão que as outras pessoas também usam, né? Então, o indicado aqui nesse caso seria fazer isso, né? Se teste, imprime, aí ele vai colocar teste verdadeiro, porque aqui eu já quero ver se ele é verdadeiro, então eu não preciso, é redundante eu checar se verdadeiro é igual a verdadeiro. Ok? Então eu não preciso fazer os dois iguais aqui, né? Se eu quisesse ver alguma coisa, por exemplo, eu colocar o resultado é falso por uma outra condição, eu poderia fazer o seguinte aqui. Vamos imaginar que eu quero que só aconteça esse print se o resultado for falso. Então eu posso vir aqui e colocar um not test. Porque não verdadeiro é falso, né? Então aí lógica booleana é uma coisa que eu também não vou entrar, mas eu assumo que vocês sabem, dado que o pré-requisito que a gente tem no curso é o conhecimento de lógica de programação. Então, eu estou explicando mais a sintaxe do Python aqui, né? Então, não verdadeiro vai ser falso, e aí ele vai aparecer o que? Não vai aparecer nada aqui, porque esse aqui é true. E eu não quero que ele apareça, a não ser que eu coloque aqui false. E agora sim ele vai aparecer que o resultado é falso, que é o que eu quero. Tá? Então, essas duas coisas são formas da gente fazer o if, né? Eu vou mostrar o else agora,
Para colocar o else é bem simples, né? Eu poderia vir aqui só e colocar else, e aí eu vou imprimir aqui, print, o resultado é falso. Então a gente pode ver aqui que quando é verdadeiro ele imprime essa parte, quando eu coloco falso aqui, ele imprime essa segunda parte aqui. A questão da indentação é importante também, porque se eu copiasse isso daqui, ó, vou mostrar agora. Repare que esse segundo print ainda está indentado. Se eu rodar agora, ele vai aparecer duas vezes o teste é falso, e é o que aparece. Se eu colocar mais um aqui, ele ainda vai aparecer de novo, né? Enquanto tiver indentado isso aqui, pessoal, tiver aqui para cá, ele está dentro desse controle do else. Então aqui vai aparecer 3 vezes. Se eu vier aqui e tirar esse último, aí ele vai aparecer 3 vezes também, porque ele vai executar esses dois e depois vai vir executar o último. Mas esse daqui, ele não executou porque ele passou no else, ele executou porque ele vai executar de qualquer jeito, por ser a última linha. Se eu voltar aqui para true, por exemplo, então ele vai executar o resultado é verdadeiro, mas agora ele também vai executar essa linha, o resultado é falso, porque ela está fora da nossa estrutura de controle. Vamos ver o que acontece. O resultado é verdadeiro, ele imprimiu essa linha e depois ele imprimiu essa linha. Se eu jogar ele para cá e executar agora, não vai aparecer esse último resultado é falso, porque ele não vai entrar nesse else, dado que o teste é verdadeiro. Então, se eu executar aqui, vai estar lá em cima. Então, é super simples. Para quem já viu em outra linguagem, é só uma mudancinha mínima de sintaxe que não tem nenhum problema. A única outra coisa aqui que está faltando mostrar para vocês é o if. Então, eu posso pegar um valor, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um valor V1 aqui e eu atribuo 9 para ele, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, se A for menor que 5, eu vou imprimir. Aqui, repare que maior, menor, dois iguais, são todos exemplos de comparação, né? Então, A menor que 5, ele vai testar. Na verdade, A não, né? Eu escrevi V1, é minha variável. Tá? Então, se V1 for menor que 5, ele vai retornar verdadeiro. Se for maior, ele vai retornar falso. No caso, como V1 é 9, ele não entra aqui, né? Porque 9 não é menor que 5, então isso aqui vai ser falso. Então, eu vou dar um print aqui. E agora eu vou usar o fstring que a gente já viu lá, e a gente pode fazer alguma coisa do tipo a variável V1 igual a, eu vou colocar o valor dela aqui, V1 é maior que 5, porque essa é a condição que eu quero, né, que V1 seja maior que 5. Então agora eu posso fazer o seguinte, se ela for menor que 8, por exemplo, eu vou entrar nesse if. Então eu vou colocar V1 aqui menor que 8, e aí eu faço uma segunda condição, e essa condição só vai acontecer quando? Quando ela for maior que 5 e menor que 8. Tá? Então eu vou colocar aqui a variável V1 é menor, né, no caso agora, é menor que 8, mas ela também é maior que 5, né, porque só vai acontecer isso aqui. Aqui é menor, né, pessoal? Desculpa. Só vai acontecer isso daqui se ele for menor que 5. Então, se ele for menor que 5, vai acontecer isso. Então, se ele fosse 7, por exemplo, ele não entraria nessa condição, mas ele pode entrar nessa condição. E agora eu posso ter um else aqui, e nesse else eu sei que só vai acontecer o quê? A única forma de ele entrar nesse else é ele ser maior ou igual a 8. Reparem que igual não está lá, né? Porque eu só coloquei maior. Eu poderia colocar um igual se eu quisesse aqui. Aí, no caso, eu teria que colocar aqui só que é maior que 8, porque exatamente 8 entraria nessa condição. A gente pode testar depois isso. Vamos colocar aqui. E vamos ver o que acontece agora. Então, reparem que eu posso ter vários if aqui. Eu vou colocar mais um depois, só para vocês verem. Então, no caso, é 9. A variável V19 é maior ou igual a 8, exatamente o que eu queria, coloquei nessa outra condição. Vamos colocar 7 agora, ela deve entrar nessa condição do meio aqui. Vou colocar isso. A variável V1 igual a 7 é menor que 8 e maior que 5. Se eu colocar agora 4, a variável V1 é menor que 5.
Então ele entrou nessa última condição. Vamos colocar as condições limites aqui agora, só para ver a questão do igual que eu falei. Vou colocar 5 aqui. Então, 5 não entra nessa condição. Estão reparando? Porque aqui eu só coloquei menor que 5. Se eu colocasse menor ou igual, repare que agora ele não apareceria essa segunda aqui, mas ele apareceria a primeira. Vamos executar isso daqui. Variável 1 menor que 5. Então, pronto, é tudo isso que a gente tem que saber sobre if. Eu vou colocar mais uma condição aqui, só para vocês verem. Como eu falei que eu posso ter várias, né? Eu posso ver se V1 é menor, por exemplo, que 9. Então, eu teria um meio termo ali. E nesse meio termo, ela vai estar entre 8 e 9. É o único caso em que isso aqui cabe. Então, ela é menor que 9, nesse caso, e maior que 8. No caso, maior ou igual a 8, mas tudo bem. Ou igual a 8. E aí, a mesma coisa, se eu colocar aqui. Outra coisa é que eu estou usando só números inteiros, mas eu posso fazer uma comparação com float também. Então, se eu colocar 8,5 aqui, por exemplo, também vai funcionar. Reparem que agora ele entrou nessa condição. Então, não foi verdadeiro aqui, não foi verdadeiro aqui, entrou nessa condição aqui. Então, isso é basicamente o que a gente precisa de if. Vamos ver agora as repetições.